Fala galera, gente como a gente começando, e hoje eu tô aqui com o ganhador da promoção do Duque Studio, aquela que você viu que eu falei que eu ia fazer o seu podcast do 0, 8 episódios. Rodrigo Giunge Salve, Duca! tá aqui com a gente hoje, ele vai bater um papo na gente como a gente, e aí já vamos começar a trabalhar o podcast dele. Só um spoiler pra vocês, pode cativar vocês, tá bom? Esse podcast eu tenho certeza que ele vai cativar. Você vai cativar a sua audiência porque ele tem propósito. Falando em propósito, Rodrigo, conta um pouquinho pra gente aí sobre quem é você, o que você trabalha hoje, como é que funciona aí? Conta pra nós, cara. Vamos lá, Duca. Começando aí até de uma forma mais inclusiva, né? Que a gente precisa ter esse hábito na nossa vida, né? Eu descobri isso há pouco tempo, viu? Aliás, tudo que a gente vai conversar É novidade são descobertas para mim também e ensinamentos, viu, cara? Cada dia uma descoberta. Bom, meu nome é Rodrigo César Giunge, tenho 40 anos, né? Fazer minha audiodescrição para os seus telespectadores com deficiência visual, né? Poder acompanhar a gente, construir essa imagem. Sou um homem de pele branca, cabelo castanho claro, olhos castanhos, uso barba grisalha, estou vestindo uma camisa preta, estou sentado num estúdio, na minha frente tem um microfone, estou à sua frente. O estúdio tem uma parede branca com cortinas roxas ao nosso redor e algumas luzes, né? E algumas estátuas aqui também, fazendo uns adereços aqui para dar um brilho legal na nossa imagem. Já partindo disso, Duca, essa é uma parte muito importante que as pessoas não esquecem, né? Nossos amigos com deficiência visual, eles têm uma barreira a transpor, que é conseguir construir a imagem da sociedade e das pessoas. Então é muito legal quando a gente tem a oportunidade de começar a falar, deixar claro, porque eles construíram, nesse momento, a imagem do Rodrigo. De cima para baixo, algo simples, sem brincadeira, não é bonito, feio, nada abstrato, tudo concreto. A gente vai de cima para baixo e constrói como se fosse um avatar. Eu ia falar, fizeram um avatar seu. Exatamente. Então esse é o conceito de inclusão, quando a gente estiver fazendo algum tipo de apresentação em um ambiente. Interessante isso. Legal. Interessante. Eu fico imaginando, você já vai voltar a te explicar, só um comentário, né? A criatividade da pessoa com deficiência visual deve ser algo assim de outro mundo, né? Isso é uma das barreiras que a gente vai comentar depois também, né? Mas toda deficiência é uma perda de um dos sentidos, ou de algo, né? Você tem uma ausência. E o nosso corpo ela é uma máquina extremamente inteligente e adaptável, como um equalizador. Né? Antigamente tinha muita questão do equalizador, né? No aparelho de som mais antigo, né? A mesa de som ali tem também. A mesa de som profissional ainda tem. Hoje a tecnologia faz isso para a gente de uma forma mais mecânica. Mas é natural, quando você perde um dos sentidos, é natural que o outro compense. Outros vão compensando. Na deficiência visual, por exemplo, o olfato ele fica muito mais latente para a pessoa, fica muito mais apurado. Mas vamos trazer você para o que você está fazendo hoje. Já a gente vai avançando, cara, viaja. Bom, sou formado em administração, com ênfase em análise de sistemas, sou especialista em gestão de pessoas e equipes de alta performance, com especialização em marketing digital político. Tá? Tive minha vida toda pautada, né? Eu comecei na área de vendas e marketing, trabalhando em empresas do setor privado. Fui gestor de grandes empresas, no setor de seguros, distribuição de cimento, enfim, um pouquinho de tudo. Trabalhei em shopping, fiz um pouco de tudo nessa vida, né? Mas sempre ligado na área de vendas. Só não vendeu o quê? Plano funerário. Até hoje, ainda porque não tive oportunidade, mas se precisar, estamos aí, pô. Também. Tá certo. Espero não, né? Mas é uma área que me cativa muito, né? A área de vendas, de comunicação, de poder lidar com alta performance das outras pessoas, de contribuir, fazer aquela troca de equipe, sabe? De motivar a equipe. Isso é um negócio que me chama muito a atenção. E que hoje eu tenho trazido mais para o lado do Rodrigo atual, né? Hoje eu trabalho na Prefeitura de Campinas, estou como coordenador de políticas públicas para pessoa com deficiência, na Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos. Os dois nomes são grandes pra caramba, duro de falar. Vira e mexe, a gente se enrosca na hora de falar. Tem uma abreviação desse setor aí? Não, cara. Como que as pessoas normalmente chamam esse setor? Que a gente chama de assistência social, né? Tá dentro da assistência social é uma assistência social para pessoas com deficiência. Isso, porque o que aconteceu? Existiam secretarias que foram unificadas em uma só.
Então, pegou direitos humanos, pessoa com deficiência, que eram secretarias separadas, e foram unificadas na assistência social para gerar todas as políticas necessárias. Hoje eu estou como coordenador e responsável pelo Centro de Referência da Pessoa com Deficiência. A gente fica na Anchieta, ali no 343, próximo à prefeitura ali, mesmo, é um prédio específico. Não é no prédio da prefeitura? Não, do outro lado da rua. Até porque eu fico imaginando para o cadeirante subir aquelas escadas ali da prefeitura, deve ser amigo, nada, um negócio impossível, né, filho? Essas são mais uma das barreiras, né, que enfrentadas, cara, assim, rapidinho. Eu vi uma reportagem que no prédio do INSS não tinha acesso para deficiente. Não. Chegou lá, o elevador estava quebrado, era escadarias que você tinha que subir, e, pô, não tinha acesso. O prédio do INSS. Sim. Isso é natural. Cara, não é natural, Rodrigo. Assim, acontece. O natural é pela condição da nossa sociedade de pensamento. Entendi. Porque a pessoa com deficiência, ela enfrenta diversas barreiras. Uma delas é a barreira arquitetônica, né? A nossa sociedade não é pensada na concepção para atender a sociedade como um todo. A maior... Cara, é incrível, mas a maior bobagem que se fala é fazer assim, vamos fazer adaptação para atender a pessoa em cadeira de roda, para atender o deficiente visual, fazer adaptação. Quando eu estou falando de adaptação, eu estou falando de incompetência, porque eu não pensei na concepção de como seria atender todas as pessoas da mesma forma. Hoje, por exemplo, as casas, os terrenos diminuíram, todo mundo quer fazer aquele sobradinho lindo, naipe condomínios que a gente conhece aqui na região, né? E fazer aquele sobrado lindo, maravilhoso. Só que todo mundo esquece que a gente vai virar, se tudo der certo, vai envelhecer. Todos nós seremos uma pessoa com deficiência, se tudo der certo. Porque a gente vai ser idoso com mobilidade reduzida. E aí, a gente vai lembrar daquele momento lá atrás que não deveria ter feito uma casa só com escadas para o acesso para o andar superior. Mas você sabe que você colocou um ponto bom. O áudio está dando um input ok, né, Biel? Tá? Eu sofri um acidente doméstico, né? Caí, bati a cabeça, 15 pontos na cabeça, e foi na parte de trás do meu terreno. E aí precisou vir um SAMU me resgatar e tudo mais, levar eu lá pra UPA do Padre Anchieta. Eu sempre parabenizo a galera do Padre Anchieta, porque os caras costurou bem aqui. Aí na hora de sair de maca da minha casa, porque assim, é que eu fui descobrir que a minha casa, assim, ela tem um problema de acesso para pessoas com locomoção reduzida? Mobilidade reduzida. Mobilidade reduzida. Sim. Você tem o nível da rua, aí depois na hora que você entra na minha casa, você tem um degrau. Desde da sala para a cozinha tem um degrau. Para sair da sala da cozinha, da área de serviço ali para a parte da churrasqueira lá de trás, você tem outro degrau. E depois lá no fundo também tem um outro degrau. E eu caí na parte do fundo. Então eu subi as escadas, parei na minha área de serviço ali, porque estava sangrando muito. E, cara, eu fui pensando assim, eu não vou sujar meu sofá de sangue. Você tá morrendo, você tá preocupado com o sofá, porra! É bem isso, cara. Aí deitei ali, fiquei ali. Aí a hora que foi sair a maca, que eu senti a dificuldade dos caras pra locomover. Sim. A maca sem dar tranco, porque teve que imobilizar o pescoço, pra locomover a maca sem dar tranco nenhum. Eu falei, cara, minha casa não é preparada pra isso. Porque a gente esquece da concepção. Isso, por isso que eu falei pra você, quando eu falo natural, não é que é natural de correto. É porque, pelo que foi ensinado, aprendido, é na exclusão. A pessoa com deficiência, ela sempre esteve à margem da sociedade, né? Aí até, isso daí para fazer o parênteses, para dar o contexto da coisa, eu comecei, né, nessa função que eu estou hoje há 1 ano e meio atrás. Foi em setembro, né? Eu falo setembro é marcante porque é o setembro verde, é o mês da luta da pessoa com deficiência. Legal. Eu comecei bem em setembro, né? E, cara, eu venho aprendendo dia após dia. E aí, foi aí que me incomodou, porque eu não tenho diagnóstico de nenhuma deficiência até o momento, né? Abre um parênteses para mim aí. Eu falo o seguinte, eu não sou burrão. Como é que eu não sabia isso, pô? É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Além dos preconceitos imputados através de uma vida toda, tenho 40 anos, hoje eu faço descobertas que eu falo, caramba, como que eu deixei chegar até esse ponto, né? E aí foi o que me incomodou mais ainda. Isso criou um incômodo em mim. Eu falei, cara, quantos mais, né, não tem esse incômodo também, se descobrir isso. Mas não é um especialista, não é o Rodrigo especialista. Eu não sou especialista em pessoa com deficiência. Eu sou um aprendiz que estou todo dia descobrindo algo novo. Eu falei, mas então, será que não seria legal eu compartilhar isso com outras pessoas? São outros ignorantes, no sentido de ignorar um fato,
Sim. Né? Até o momento Desconhecer. de desconhecer e ter um preconceito na concepção da palavra. Quantos mais de nós na sociedade não estamos assim? Aí fiz alguns testes até na família mesmo, churrasco, tal, você começa a bater um papo, a pessoa sabe que você está no emprego novo, vem perguntar, e aí como que é lá e tal, né? E era a mesma coisa, com todo mundo. Você falava algo assim, bobo, se eu falar dentro do mundo da pessoa com deficiência, dos conselhos e tudo mais, quem é os especialistas, a pessoa fala, isso é bobagem, né? Claro, a gente sabe, isso é corriqueiro. E para a família no churrasco, fala, caramba, é assim? Opa, então peraí. Eu não sou especialista, mas eu acho que eu posso compartilhar algo, posso criar um laço, um vínculo com alguém, com as outras pessoas. E foi daí que eu criei o Instagram, né? O oficial, porque eu brinco, né? Falo, o particular é uma bagunça, né, cara? Mostra tá na praia, outra tá na igreja. Então não é, acho que não ia dar muito certo misturar as duas coisas, né? Vamos separar então, porque daí eu consigo focar um pouco melhor, né, nesse lado do mundo da pessoa com deficiência, levar um pouco do que eu tô aprendendo, do que eu tô vendo, e trabalhar um pouco o lado motivacional também, com algumas mensagens, que é algo que eu me identifico muito, como eu disse no começo, né? Fazia isso em palestras motivacionais para equipes de vendas e tudo mais, e via resultado, né? E um pouco de motivação, ter motivo para a ação na nossa vida sempre é bom também, né? Eu acho que torna mais leve um fardo que muitas vezes é muito pesado, né? A vida não é fácil, né? Eu costumo falar, ela não foi feita para dar certo. Senão a gente não saía morto daqui, né? Então, a gente precisa aliviar esse intervalo entre nascer e morrer e fazer da melhor maneira possível. Você coloca um ponto que eu falo assim, cara, eu queria ser um negócio meio Benjamin Button, né? Morrer numa gozada, pronto. E aí vem... Você começa nas dificuldades da vida e vai melhorando, cara. Pensou, você voltar, você tá nos seus fins lá, sendo pegado no colo, sendo cuidado. Você vê que não é diferente, tá? Para algumas pessoas que não envelhecem com qualidade, né? Exatamente. Então, cara, foi muito relativo. Então, por isso que eu parti para essa daí, né? A ideia do podcast era algo já há algum tempo da gente tentando, tem mais os parceiros que estão nessa daí com E como é que você viu loucura. A nossa promoção lá? Caiu para você lá? Apareceu para quem? Cara, eu tinha pesquisado já sobre podcast, né? E aí conheci o estúdio, né? Pelo Instagram mesmo. E, enfim, tinha jogado no Google e tal. E aí eu fiz uma pesquisa. E acho que aí é que a nossa inteligência artificial trabalhando, né? Começou a mandar os conteúdos, né? E aí foi quando eu vi a promoção. Falei, pô, cara, pode ser uma oportunidade. Como não é um projeto do Rodrigo, que fique bem claro, inclusive, quero deixar registrado já, é um projeto coletivo e tinha que nascer de uma forma coletiva, né? Já aproveitar até o espaço para agradecer a todos aí que deram o likezinho lá, curtiram, mandaram, compartilharam. Gente, vocês fizeram a diferença. É um projeto coletivo e que vocês ganharam. Então, ajudaram, né, a gente a construir e vai ser assim daqui para frente, porque o podcast também é coletivo, não é sobre o Rodrigo, é sobre as pessoas, né? Legal. Sobre a gente criar vínculo e levar informação. Com informação, a gente promove inclusão. Esse é sempre o meu lema. Muitas coisas elas não acontecem por falta de informação, cara, na sociedade. Você tocou num ponto bacana, né? Você está atuando hoje na área de pessoas com deficiência. Você não trabalhava nela antes. Então você possivelmente era um chucrão. Sim. Igual eu sou. Igual eu fui criado. Hoje eu tô um pouquinho mais que você por falar nisso, porque quanto mais a gente conhece, a gente fica mais burro ainda, tá? Só para fazer o parênteses. Vamos lá, você sempre teve aqueles termos pejorativos que usa desde o colégio, né? Tipo, vai o retardado, vai o cegueta, ou quatro olhos do descambau. Todo esse tipo de coisa assim que você via antes no colégio. Porque assim, você fala assim, pô, não pode chamar o coleguinha de cegueta, velho. Ou não pode chamar o coleguinha de zarolho. Ou você não pode chamar o gordo de gordo. Daí você fala assim, pô, mas... Cara, existe a questão de você ensinar a criança como que é o correto, né? E existe a questão de crianças serem crianças. Sim. Né? Depois essas crianças vão se tornar um adolescente que vai ter a base do correto, né? Cara, e assim, o homem vive a primeira infância até os 40 anos, né? Quando acaba, né? mas assim, aí eu falo... A quinta série não sai de mim, né? A quinta série forever aqui. Aí o que eu falo assim, você deu uma base, legal. As pessoas se conscientizam ao longo do tempo. Mas não existe essa base hoje. Não existe esse ensinamento.
Não existe o trabalho. Eu brinco que eu falo assim, que as crianças são cruéis, né? Sim. Assim, elas, sacaneiam umas com as outras ali de uma forma pesada. Elas vão na ferida, né? Eu sempre falo isso, que a criança, cara, a questão dos limites são impostos no decorrer da vida, né? A gente vai imputando informações e colocando os princípios, os valores, né? Pautando a sociedade. E a criança na formação, ela ainda está em formação recebendo. E aí a responsabilidade é nossa em passar o que é correto, o que não causa danos aos outros. Não sei se na sua época era assim, na minha era assim, pô, só parava que saia sangue, né, velho? É mais ou menos Sangrou isso. assim, aí tipo, você foi... E se chorar é melhor, né? Porque daí você vai pra cima. Foi fazendo um bullying ali, aí o cara ignorou, foi pra porrada, aí um tirou, aí acabou. É basicamente aí você para, pai e tal, era assim na minha época. Hoje, assim, as pessoas, elas internalizam aquilo ali, não expõem os problemas, né? Sim. Que, né, por exemplo, você pega uma pessoa que... O pessoal brinca, vai ô pai. É tipo, você tá chamando alguém que tem... Pô, eu vou falar retardado aqui, mas é o que a criançada fala. Sim. Vai o seu retardado. E aí pega e usa o APAE como termo pejorativo. Quando a gente sabe que a APAE é um centro de acolhimento para pessoas com deficiências, que vai ensinar essa pessoa a desenvolver habilidades, que vai ensinar essa pessoa a ser um cidadão, porque o ponto que você colocou aí, eles eram sempre marginalizados. Cidadãos, porém marginalizados. Hoje você tem cidadão ativo, você tem pessoa com síndrome de Down. Cara, um exemplo legal que eu acho, eu vejo no Enxuto, muito supermercado Enxuto. Eles têm vagas para pessoas idosas, eles têm vagas para pessoas deficientes. Eu vejo muito. Tinha um rapaz que tinha síndrome de Down, trabalhava lá, cara, ele trabalhava muito feliz. Lá você via a felicidade nos olhos dele, mais feliz que gente com as plenas capacidades ali, né? Quem tá pleno ali tá reclamando da vida. O garoto super feliz, você olhava aquilo e falava assim, pô, meu reconhecimento pro Enxuto aí pelo trabalho, essa parte de inclusão que eles fazem aí, valeu? É bem isso, Duca. Aí acho que a gente pode contextualizar algumas coisas também. Legal. Isso é bem bacana, esse espaço. Esses comportamentos, existe um nome para isso, se chama capacitismo, tá? Isso é um termo para... O que é o capacitismo? Eu usar algo de ruim, pejorativo, né, uma característica para uma situação ruim. Ah, você não está me vendo, não? Você está cego? Então, pega uma situação ruim, né, de ausência de percepção, e eu vou pegar aqui, ser cego é ruim, e coloco nessa situação. Então, isso tem um nome. Isso se chama capacitismo. Então, todos esses termos. Não tem como se referir às pessoas com deficiência de outra forma que não seja pessoa com deficiência. Ponto. Não tenta criar nenhuma outra situação. Por quê? Existe um fato também por isso. Isso foi convencionado dentro de várias discussões, dos vários conselhos, para chegar numa conclusão. Pessoa com deficiência. Pessoa com deficiência. A deficiência não define a pessoa. O ser humano sempre à frente, a pessoa sempre está à frente. Uma pessoa com óculos, uma pessoa com chapéu, uma pessoa com... A pessoa vem à frente. Não, nada ao contrário. E aí já colocar um parênteses, porque assim, né, eu costumo dizer, não é nem o inho nem o ão. Não é o coitadinho, mas também não é superação. É uma pessoa com níveis de suporte diferentes. Um cadeirante precisa de uma rampa para acessar um determinado local sozinho. Isso é um direito dele. Não é coitadinho, ele precisa. Não é um coitadinho. É uma pessoa normal. Natural, né? A gente fala normal, é meio esquisito, porque quem é normal, né? Nada é normal. Depois até tem um fato sobre isso. Nós é tudo doidinho. E eu tenho depois, que eu acho que deixar até para o final, porque fica com a mensagem junto. Mas essa questão de normal é um negócio meio complexo. Mas é natural. Cada um precisa de um suporte diferente, né? E para você ver, quando eu cheguei dentro do Setembro Verde lá na prefeitura, estavam tendo já os eventos do mês. As atividades. E a primeira delas foi aquele presente de Deus. Você fala, cara, por que eu recebi... Por que eu fui jogado aqui, né? Para quê? Aquela questão do propósito que eu coloquei no meu vídeo, do concurso. Eu nunca tive muito essa questão de propósito de vida e sempre procurando, sabe? Me incomodava, cara. Isso me incomoda até hoje. Hoje bem menos porque eu acho que eu achei um caminho. Eu estou vendo uma luz onde eu não via antes. E a gente tem uma questão com fé, né? Até fazer um parênteses nisso também. A gente tem uma questão com fé que eu costumo dizer que a nossa fé é fraca. Nós somos fracos de fé.
Porque a nossa fé, ela sempre envolve o passado, nunca o presente. Você pode ver, se você estiver no meio do olho do furacão, você murmura, você lamenta, você, ai meu Deus, eu vou morrer, tudo de pior. Mas você nunca imagina que pode ser aquele momento o seu momento de glória, o seu momento de avanço, de dar um passo além dentro do seu processo de evolução e que realmente Deus te está, independente da percepção religiosa de cada um, né? Mas que Deus, ou o bem, ele está ali naquele momento te suportando para você atravessar esse momento. Aí quando passa, a gente olha para trás e fala, ah, nossa, Deus me ajudou, porque se não tivesse acontecido aquilo na minha vida, eu não estaria aqui hoje. Olha como nossa percepção de fé, ela é sempre no passado. Então eu costumo dizer, cara, a gente não tem fé. O dia que a gente vai poder falar que a gente tem fé é quando a gente viver a fé no momento, no presente. É justamente esse ponto. As pessoas não entendem o que você falou. Que o presente é um presente. Exatamente. Porque o presente ele é tão curto, ele é tão pífio, ele é tão ínfimo. O passado é maior que o nosso presente. O futuro que não veio já está devorando o presente ali. Tudo que eu acabei de falar para você agora já é passado. Sim. Olha, cara, aproveita o presente. Ele é muito curto. E ele tem um nome maravilhoso, presente. Exatamente. Entenda o que você está passando hoje. Entenda o que você tem hoje como um presente. E tenha fé no hoje e no amanhã. O passado Deus proveu. O futuro Deus proverá. E o hoje acredita que Deus pode fazer. Ó, cara, eu me senti aquele... Como que é o nome daquele? Ele foi eleito deputado federal, esqueci o nome dele. Fábio Teruel. O Teruel, me senti o Teruel agora. Marcar o Teruel nessa, fazer o corte, vou marcar o Teruel nessa daqui. O Teruel é inspiração em vários segmentos. Ele, a família, eles trabalham muito essa questão. E rapidinho, só um cortar e voltar. A história dele é bacana também, né? É bacana também. Puta história de superação legal também. Cara, eu falo, quando a gente cresce, é que nem massa de pão, né? Cresce Sim. Quanto mais soca, Sim. né? Você tem quanto mais... E as pessoas, muitas vezes, elas não entendem isso, né? Por não viver o presente plenamente. Porque, na realidade, o passado a gente sabe porque é um fato. O futuro é incerto. Sim. É porque ele pode não existir. Meu filho, mas ultimamente nem o passado é certo. Nem ele mais, né? O pessoal consegue até dar uma mudadinha nele, né? Mas, enfim, né? E aí, no meu presente, sim, aí você que eu recebi, você chegou lá no né? Setembro Porque Verde. até então Porque foi engraçado essa situação. Eu estava numa zona de conforto e que foi necessário uma mudança. E foi proposto para mim isso. Pô, cara, preciso que você vá para lá para poder fazer esse trabalho. Eu falei, putz, cara, mas e aí, será que eu dou conta? Puta mundo, cara, eu tenho... Hoje eu sei falar o que é isso. Era medo pelo desconhecido. De não, sabe, de falhar por não conhecer, ou de, peraí, cara, o jeito daquela pessoa hoje, por exemplo, é um autista em nível 3 de suporte, que ele tem as especificidades dele, os surtos e tudo mais, cara, isso me dava um pavor. Hoje eu consigo controlar isso, entendeu? Por quê? Não é mais desconhecido para mim. Eu estou entendendo o que ele está fazendo, minimamente, mas estou entendendo, então eu estou começando a trabalhar. E aí, naquele momento, me causou muito medo vir para essa missão. Falei, eu não tenho competência para isso. Eu sei fazer muita coisa, mas também não sei fazer um monte de coisa. E aí eu cheguei lá na prefeitura e estava tendo uma palestra, uma das palestras, a do Rafa. Rafa, Maurício, um abração, maravilha máxima. Depois o pessoal segue lá, vê um projeto fantástico dos caras. Eles trabalham com o projeto para PCD também? Exatamente. O Rafa é DAO. E o pai dele, o Maurício, eles trabalham em conjunto fazendo palestras no Brasil inteiro. Oi, que legal. Para contar a história do Rafa, né? Não no motivo da superação, que o Rafa é um super-herói, porque tá... Não. O Rafa é uma pessoa com deficiência e que vive enquanto pessoa, tendo os níveis de suporte que ele precisa em determinadas situações, mas ele segue a vida de forma natural, né? É mostrar que existe. E o Rafa, cara, vou te contar. O Rafa é barista, manja dos cafés. Tomador de café, fazedor, dos bons, mineiro. Ele e o pai dele adoram. O Rafa é palestrante, como eu disse. O Rafa é chefe de cozinha. Eles fazem a feijoadão. O Rafa, ele participa do projeto, e o Maurício é um dos idealizadores do projeto S21 na Ponte Preta.
fui forçado, né, pelo motivo da causa, a promover um jogo entre a Ponte Preta do futebol DAO, o S21, com o Pulo Futsal profissional. Pulo do gato? Isso, antigo Pulo do Gato, hoje chama Pulo Futsal, né? Ah, é só Pulo? Só Pulo. Não sabia. Do Jefão também, um abraço, Jefão. A gente fez o ano passado um jogo no dia da comemoração da luta no DAO entre os dois times, né? Legal. Foi bem bacana. Casa cheia lá no Roger Ferreira. Pô, foi top, cara. Então o Rafa joga bola lá também, participa do projeto. O Rafa, ele tem um recorde que ele foi o primeiro com síndrome de Down a completar uma maratona. Que maneiro. Né? Então uma história, entre outras coisas que ele coloca lá na palestra, explica o que ele fez e tal. E eu olhei para aquilo, cara. Já foi o primeiro tapa na cara, sabe? Deus colocando a gente naquele lugar e dá um tome. Isso acontece direto comigo. Presta atenção, meu amigo. E aí eu já tive uma percepção diferente com relação à pessoa com deficiência. Peraí. Nesse caso, o deficiente sou eu, porque eu não sei fazer nada disso, bicho. Eu não sei fazer nada disso. Mas nem tomar café. O povo fala que tem que tomar sem açúcar, cara. Eu falo, o cara toma café sem açúcar, perdeu o amor à vida, sabe? Já não, né? Eu não consigo. Então, o pessoal que toma aí me perdoa, mas não tem jeito, né? Enfim, não rolou ainda. Quem sabe um dia. Então, nessa percepção, falei, pô, quem é a pessoa com deficiência nesse caso? Porque se eu colocar nas situações, naquela situação sou eu. Porque ele está executando e eu não. Entendeu? E aí eu comecei a olhar de uma forma diferente para isso. Essas histórias que elas vêm trazendo, não é por isso que eu digo, não é de superação. Não é nem o inho, nem o ão. É uma história que mostra pra gente que tudo é possível e todo mundo tem espaço de fala, inclusive garantido por lei. Nós temos a LBI, Lei Brasileira de Inclusão. Recente demais, foi sancionada pela Dilma em 2015, para você ter noção. 2015, cara. Tem aí 8 anos. 8 anos de uma lei que deveria existir desde os primórdios na concepção. Agora vamos imaginar, 2015, Cristo. Você tem o antes, você tem tudo. Isso, Brasil, 1500 para cá, nós temos um atraso de 515 anos, ok? Mas na sociedade também, não é que o Brasil ficou atrasado tanto tempo. Você pega os Estados Unidos em 1920 e você começa a ter alguns movimentos, sendo mais concretos, né? Na Grécia Antiga, Hipócrates já falava do espaço, né, da pessoa com deficiência para ser tratada de uma forma diferente. Mas no fato histórico, todas foram marginalizadas, deixadas à margem da sociedade, mortas, largadas ao vento para que sobrevivesse como pudesse, porque não tinha os padrões da sociedade da época. Isso é muito duro, cara. A imagem que você tem, por exemplo, a pessoa com nanismo, ou se a gente falar anão, que também é um termo capacitista, porque foi usado por muito tempo de forma pejorativa, a pessoa com nanismo era levada para os castelos para ser o bobo da corte e fazer a alegria dos reis e da sociedade ali naquele momento. Na França. Na França. Você ia falar da sociedade francesa. Foi na França, pô. Foi na França, começou essa porcaria lá. Entendeu? Tudo, muita coisa. E começa dessa forma. Porque daí, não pode matar porque... Aí você tem a virada, inclusive, com a Igreja Católica, após Cristo. Né? Isso não da igreja, após a vinda de Cristo, realmente, que Cristo vem e começa a curar o cego, o aleijado, fazer andar. Tudo bem. Né? Enfim, ele faz os milagres e começa a colocar a pessoa com deficiência em uma situação de evidência e de participação da sociedade como um ser humano que deve ser respeitado e amado como todos somos. Não tem diferença. A pessoa está à frente. Então você tem uma virada. Porém, aí não é mais certo matar e abandonar. Porém, eu ainda não coloco ele em evidência. Eu deixo ele lá. Vem animar a festa, vem fazer alguma situação. Circo dos Horrores. Lembra do Circo dos Horrores que existia muito? Cara, isso é uma construção de anos da história humana. E que a gente chega hoje um pouquinho melhor do que já foi, mas muito aquém de onde a gente pode ir. E aí isso me incomodou muito. A cada vez que eu vejo, que eu percebo essas histórias e que eu participo, por isso que eu falo para você, quanto mais eu conheço, mais burro eu fico. Porque eu falo, cara, incomoda a gente, dá uma raiva da gente não poder fazer mais, não poder se mexer mais. E hoje, graças a Deus, eu estou tendo algumas ferramentas que estão me permitindo, pelo menos, idealizar, dar um propósito de vida
para mim de poder fazer mais com relação a alguma coisa de fato concreto. Não só fazer floreio na vida, não ser um coadjuvante da vida, passar por aqui e depois passou, né? Porque depois de 15 dias, bicho, que a gente for embora, nem nossa família vai lembrar com alguns flashes da gente, né? Porque passou a missa de 7º dia, irmão. Pouca gente lembra da gente. Deixa eu falar uma coisa pra você. Tem muito tema assim que você vai abordar no podcast aqui, que vai cativar as pessoas, né? Quais são os principais temas assim que você vai trabalhar? Porque assim, a gente entende que o pré-conceito, né? Ele é um conceito prévio formado antes de você conhecer qualquer coisa. E aí quando você colocou que você tinha medo do desconhecido, então você formava um conceito prévio na sua cabeça do que era aquilo. Que nem, por exemplo, você falou um autista com grau 3, uma pessoa com deficiência visual, uma pessoa com mobilidade reduzida. Você já tinha um certo receio de trabalhar com essas pessoas porque você não conhecia o mundo delas, né? E eu tenho um primo que ele... Peraí. Essa é a parte boa de ser gravado, tá vendo? Não, isso é ótimo, posso cortar. Eu vou botar no preto e branco lá. Ele começou a perder a vista, assim, depois de mais idoso. Foi uma degeneração, não sei, algo que aconteceu nas córneas dele lá, que ele perdeu. Tem a vista bem reduzida. A esposa dele também tem deficiência visual. Ele conheceu, acho que ela num dos cursos. E ele foi já se preparando, porque ele sabia que isso ia acontecer com ele, né? Assim, o cara desenhava muito e tudo mais. E hoje, assim, eu acho legal que eu vejo ele encontro com o cara na manifestação. Aí, como é que ele chegou aqui? Encontro com ele no shopping, sem você pensa, como é que esse cara chegou aqui? Minha irmã tá fazendo caminhada no bairro, eles moram no mesmo bairro, encontra com ele na rua. E olha aqui, as calçadas nossas são horríveis. E a gente fala assim, cara, como é que esse cara chegou nesse nível? Como é que ele sai de casa, ele vai pros lugares, etc e tal. E aí fica, pra gente que não conhece, a gente começa a fazer alguns conceitos que não são os corretos, né? E aí você vai conversar com ele e você entende, cara. Ele falou, eu tenho um aplicativo aqui no celular que me ajuda, ele faz descrição de conteúdos pra mim. Eu vou abrir o Uber aqui, ele já abre o Uber, o motorista vem, ele já sabe que eu sou uma pessoa com deficiência visual, que a minha esposa é uma pessoa que vai precisar de um certo apoio aí, uma certa ajuda. Falo pra onde quer ir e tudo mais. E, cara, e acontece. Alguns lugares tem aquele piso tátil, né? Sim. Que a gente consegue se locomover bem. O outros a gente vai com a bengala e vai fazendo. Eu falei, cara, então assim, você tem recursos? Ele falou, sim, existe uma série de recursos pra gente ter uma vida normal, assim por se dizer. Ou seja, superando essas limitações. Esses dias eu tava indo buscar minha filha. Tava descendo Alberto Sarmento, essa semana que choveu, que caiu granizo aqui em Campinas. Descendo Alberto Sarmento ali, o trânsito tudo parado. E aí eu vejo todo mundo que tava na direita jogando pra esquerda e buzinando, outros abrindo o vidro e xingando. O que tá acontecendo aí, né? Eu já imaginei que fosse algum senhor puxando um carrinho de latinha, essas coisas assim, né? Pô, eu tava descendo um cadeirante. Ele tava descendo na faixa da direita, na Alberto Sarmento aqui, descendo. Eu pensei comigo, pô, por que esse cara não vai pra calçada? Aí eu olhei pra calçada. Eu falei, caraca, velho. As calçadas na Alberto Sarmento, elas são bem inclinadas. Sim. Diria que um ângulo de 45 graus, mais ou menos, assim, das casas pra rua. Eu falei, cara, como é que o cadeirante anda nessa calçada? Não tem. Off-road. Não, cara. Né? A cadeira tem que ser off-road, O que é Paris Dakar o negócio ali. É isso aí. Não, e eu tava olhando, e aí eu fui, bateu um estalo. Mais uma vez, a nossa ignorância frente às dificuldades e às necessidades das pessoas com deficiência. Nossos olhos não estão preparados para isso. No primeiro momento eu já falava, porra, por que esse cara não vai pra calçada? Aí eu olhei a calçada e falei, cara, não tem condição. Se bem que as ruas nossas também, os buracos nossos que tem uma zona. Mas assim, cara, a calçada não tinha condição. Acessibilidade zero pro camarada. E ele tava andando na faixa, ele tomou a faixa, e eu não tiro o direito dele de tomar a faixa e usar a faixa. Ele é um veículo de propulsão humana. Igual a bicicleta. A bicicleta não é um veículo de propulsão humana pelo Código Brasileiro de Trânsito. Sim.
Então, quando eu tô de bicicleta, eu tomo uma faixa. Se o cara quiser me ultrapassar, ele ultrapassa pela esquerda. Eu tomo a faixa. Eu não sou aquele cara que fica no cantinho pra nego me espremer e me jogar na calçada. Já fui atropelado assim, então não faço mais isso. Hoje eu tomo uma faixa. E o cara tomou a faixa dele, eu falei, tá certinho. Passei, dei um joia pra ele. Tipo, você não podia fazer mais nada, né? E o camarada tava lá, levando a vida dele, nego buzinando, xingando ele. Eu falei, cara, olha pra calçada. Não tem calçada, Rodrigo. Existe uma palavra que define tudo isso. Empatia. Nossa sociedade não tem empatia com as pessoas, de forma geral. Não, mas no primeiro momento eu também não tive. Exatamente. Porque eu falei, porra, vai pra calçada. A gente julga primeiro. Cadê a calçada, mano? Sabe não qual? tinha. O nosso primeiro impulso é julgar. Aconteceu o caso do senhor com a mãe e o filho autista no Dalben em Valinhos. Foi noticiado na mídia, de uma forma geral, que ela usou a vaga para pessoa com deficiência, sinalizada com o cartão que ela tinha, e o senhor se achou no direito de ser um juiz naquele momento e questionar o uso da vaga por ela. Porque ela saiu andando, ela e o filho, possivelmente. Exatamente. Eles precisavam de um suporte, com certeza usou porque ela precisa. Existe uma particularidade, a gente vai trabalhar em um dos episódios a questão do autismo, mas faz-se necessário. É necessário que tenha uma vaga específica realmente. Depois a gente vai explicar um pouco melhor isso. As pessoas, elas entram naquela fase, tudo é mimimi agora. Não, gente, tem que saber diferenciar também. Porque tem muita coisa realmente exagerada e tem coisas que são necessárias. A gente precisa ter uma barreira, começar a ter discernimento. Não, fazer a coisa séria. O que é certo, né? O que é sério e certo. O que impacta na vida das pessoas. É ter empatia e perguntar para a pessoa como eu posso melhorar a sua vida. Né? Buscar o que eu posso fazer. Não tentar adivinhar. Isso é um fato interessante também. Geralmente com a pessoa com deficiência, a gente quer adivinhar o que eu posso fazer para ajudar a pessoa. Opa, desculpa, dá uma esbarrada aqui. A gente quer adivinhar. Vou voltar. É engraçado esse fato que geralmente na pessoa com deficiência a gente quer adivinhar o que a gente vai fazer pela pessoa. Ao invés de perguntar para ela o que ela precisa. Exatamente. Eu tenho um amigo que é deficiente visual. E já teve um episódio que foi até engraçado. A gente estava conversando, fui apresentar ele para outras pessoas, e as pessoas começaram a falar mais alto com ele. Sabe? Assim, eu tô tentando imaginar que ele precisa que eu fale mais alto, quando era totalmente ao contrário. Lembra do equalizador que eu falei no começo? Para pessoa com deficiência visual, que nem no caso do seu primo, naturalmente as outras habilidades dele, elas evoluíram, vamos falar assim. Ele é massoterapeuta, os cambola, o moleque é bom pra caramba. O olfato é muito melhor do que o nosso. Esse meu amigo fala, cara, Rodrigo, eu sei aonde que tá o açougue... Antes de fechar o programa, né, vai falar de olfato, hein? É verdade. Ele falou, eu sei onde tá o açougue pelo cheiro quando eu tô caminhando na calçada. Eu já sei, tá chegando o açougue, tá chegando a farmácia. Cheiros característicos. Imagina que dó dele quando o vizinho dele faz churrasco e não convida ele. Aí é sacanagem. A audição, ela melhora muito aliada à velocidade de raciocínio. Você deve já ter visto o programa de acessibilidade do celular do seu primo. Sim. A tela fica preta, porque obviamente não precisa gastar bateria, né, com luz. E ele vai dando toques na tela e a tela vai respondendo e vai lendo o que está acontecendo. Só que esse lendo, aquele 2x que a gente acha que é rápido do WhatsApp, ele fica para trás há muito tempo. Né? E fica blá, 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 blá. Você fala, cara, o que está acontecendo ali? Não, você fala da rapidez de processamento, de resposta e tudo mais. Você pega, por exemplo, comediante cego. Pegar o ceguinho e a mãe. Magela. Geraldo Magela, né? É Geraldo Magela? Acho que é Geraldo Magela. Vamos falar o Magela pra mim. Só que é Magela, eu lembro, O Magela. Cara, a capacidade dele de criar uma piada, de dar uma resposta, era um negócio assim, tão absurdo. Era muito rápido, muito rápido. Agora que você falou, eu fui lá... Essa percepção, então, são sentidos. A máquina humana é magnífica. Ela foi feita para se adaptar em tudo, né? Então, aí acontece isso. E assim, cara, que nem você perguntou sobre o que a gente vai apresentar, né, no podcast. O meu conceito do podcast, na realidade, é levar informação para quebrar essas barreiras. Existem várias barreiras, né, dentro da sociedade, e a pessoa com deficiência ela enfrenta barreiras maiores ainda, né? E só existe uma forma de quebrar essas barreiras, de criar empatia, dando informação. E não é o Rodrigo que vai falar, porque o Rodrigo é um zero à esquerda. É um carinha que está aprendendo agora aqui alguma coisa e eu acho que tem que compartilhar. E o podcast também não tem aquela ambição de ser um podcast de especialistas, doutores que virão para falar e mudar a sociedade. Não, porque isso aí também já tem mais um monte por aí.
Eu quero gente da gente. Gente como a gente. Gente como a gente, trazendo informação do que é o dia a dia, do que é o cotidiano, quais são esses desafios, as histórias que acontecem de fato. Eu tenho, graças a Deus, realmente, literalmente, a Deus, ele me colocou vários amigos maravilhosos nessa rota e que tem trazido, compartilhado histórias e que estão, como eu falo que o podcast é coletivo, não é do Rodrigo, é de um conceito maior, de criar laços, vínculos, através dessa informação. E esses amigos já estão assim, fervendo para participar e trazer, eles querem trazer a história, e gente como a gente, que vive o dia a dia, que supera desafios, que erra, que falha, que tropeça, que levanta, sabe? Que perde emprego, que tem que reinventar a carreira, que em determinado momento perde uma das percepções, por exemplo, de dos sentidos. O Dito, por exemplo, um amigo nosso que é o deficiente visual, ele perdeu durante a vida. A Carlinha Godoy, ela perdeu a audição e conseguiu, através de aparelhos, a repor isso, né? Usar a tecnologia para compensar a perda. Então, tem situações. Pessoal, um abração, um beijão para vocês aí também. Em breve a gente está por aí, hein? E são pessoas que têm uma história e podem agregar muito, né? E a gente sai daquela coisa de especialista. Pô, especialista, nada contra o trabalho dos especialistas, totalmente necessário, mas a grande parcela da sociedade, ela precisa de algo mais simples para compreender a vida do outro. Coisinha simples. Por que o fulano ele age dessa forma? O caso de um autista, por exemplo. Eu tive contato, a mãe com um autista, um filho autista pequenininho, né? Ela foi no supermercado fazer a compra dela, no supermercado, e ela não, assim, situação sempre difícil. Aqui já quero fazer um parênteses, já pedi desculpa publicamente pela nossa classe, né? Os homens, que não deveriam nem ser chamados de homens, porque são companheiros, e toda vez que uma mãe recebe um diagnóstico, a família recebe um diagnóstico de um bebê, que não é o bebê Johnson, o bebê perfeitinho, que todo mundo idealiza, que todo mundo fica só naquela, né? Que venha com saúde, que não venha com defeito, né? Que é isso que todo mundo diz. Quando essa mãe ela recebe esse diagnóstico hoje no Brasil, cara, a porcentagem é muito alta, não existe uma estatística específica, mas eu posso chutar para você que fácil 80% o companheiro abandona. São mães solo. Vai comprar cigarro e não volta mais. Exatamente, cara. Então já peço desculpa por esses... Não sei nem como classificar um cara que faz um negócio desse. Tem um senhor na igreja que eu sirvo a Deus. O nome dele é Alarico. Ele é daqui do Maria Antônia. Conhece o bairro Maria Antônia? Sim, Sumaré. Acho que é o Sumaré. Primeiro e segundo bairro saindo de Campinas ali. Uhum. Né? E ele tem um filho que tem deficiência. Hoje ele falou, já é um homem já, que ele cuida desde pequenininho. Ele falou que é o anjo que Deus mandou na casa dele. Uma história bonita. Se quiserem conhecer, pesquisa lá Alarico, Congregação Cristã no Brasil, testemunho, que vai ter vídeo no YouTube ali contando a história dele com o filho dele. Pô, legal. E o filho dele ainda tem epilepsia. Então, assim, às vezes é difícil de segurar. Uma das vezes ele caiu, quebrou o fêmur. E assim, você vê o irmão contando os testemunhos de vida dele, do que ele vive com o menino dele. E ele ainda fala, Deus mandou um anjo dentro da minha casa. Completamente diferente dos pais que você colocou. Que infelizmente não dá pra... Cara, é triste, viu? Dói. E aí o que acontece com essas mães? Em muitos casos, elas não conseguem sair para trabalhar. Porque ela tem que dar atenção integral, né? Ela está passando por esse desafio 24 horas por dia. Ela não tem folga, ela não tem feriado, não tem sábado e domingo, não tem férias, ela não tem nada. Tem 13º. E nem isso, né? E aí o lado financeiro, o suporte minimamente que se consegue hoje é o BPC, que a gente vai falar também, abordar em um deles, né? O que é o BPC, rapidinho, só para... É um benefício que é concedido para quando a pessoa não pode trabalhar. Hoje você tem o BPC idoso e o BPC pessoa com deficiência. Legal. Então, quando a pessoa não consegue trabalhar, o governo dá esse benefício através do INSS. Concede esse benefício, que não é uma aposentadoria, que é confundido muitas vezes com a aposentadoria. O pessoal falava muito do LOAS. Eu vou entrar no LOA, eu vou entrar no LOA. O pessoal ficou na fazenda a vida toda, eu vou aposentar pelo LOA.
LOAS é a Lei da Assistência Social Orgânica, enfim, é uma lei que dentro dessa lei existe o BPC. Então não é o LOAS especificamente. Que é bolsa para pessoa com deficiência. É benefício de prestação contínua. Não, tudo Até bem. precisa dar uma olhada. Você vai abordar isso. Corta isso aí, mas depois a gente vê. Não tem problema. Isso aí é as nomenclaturas aí que... Sopa de letrinha. Essa sopa de letrinha que mata a gente. E o BPC... ele garante isso, esse suporte para a mãe, e não é para a pessoa especificamente. A pergunta é um valor que ajuda mesmo ou é... Um salário mínimo. Ou é bolsa miséria, bicho? Um salário mínimo. É um salário mínimo. É 1.200 e alguma coisa. Sim, já ajuda. Porra, cara, para quem não tem nada... Melhor que R$600, né? Exatamente. E para a mãe que não pode trabalhar, não resolve. E aí piora, porque você não pode agregar nada, porque se ela tiver qualquer tipo de renda é cancelado. Então, qualquer coisa que ela fizer, eu vou montar um MEI para fazer marmita e vou vender nas empresas ali, porque eu tenho que ter um MEI para dar nota fiscal e tal. Se ela abrir esse MEI, ela perde o BPC. Tá de sacanagem comigo. Se ela arrumar alguma forma de, eu consegui pôr alguém para cuidar aqui do meu filho num período de 4 horas, eu arrumei um empreguinho para completar. Quem que é o presidente do INSS hoje, você sabe? Responde direto ao presidente da República, o INSS. Eu não sei quem é o presidente do INSS hoje. Não sei. Mas assim, a informação que a gente tem é que... Isso daí é federal, não é? É federal e é federal. direto para o gabinete da presidência da República. Tudo que responde. Lula, é contigo, dá um irmão. help pra nós aí, pai. Você é presidente agora, mano. Sai da campanha aí. Vem ajudar o pessoal que tá precisando aí. Vamos olhar esse lado aí. Deixa o pessoal abrir um CNPJ, deixa o pessoal trabalhar e continuar tendo benefício também, pô. Porque eles entendem, né? Que se a pessoa não precisa mais, teoricamente não precisa mais, então pode cortar o benefício. Cara, e não é isso, né? Porque a gente sabe, o Brasil, irmão, com 1.200 conto... Porra. Vou falar uma coisa pra você, bicho. Cara, tem família que tem milagre acontecendo todo mês na casa dela, filho. Não, é Deus provendo mesmo. É literalmente Deus provendo. Literalmente é Deus, porque... Se a gente acha difícil, né? É o Jeová Jiré, né? O Deus que provê, né, bicho? Que fala. Exatamente, não tem outra explicação. E eu usei só isso para contextualizar, porque é engraçado, né, cara? Pessoa com deficiência, as pessoas não conseguem ver esse lado, e aí tudo fica marginalizado, continua desde lá, lembra que a gente falou da Idade Média e tudo mais vindo, continua se marginalizado. Você vai nas comunidades hoje, você vê a dificuldade que a pessoa não consegue arrumar um emprego. A gente vai abordar também a questão da empregabilidade, mercado de trabalho para pessoa com deficiência. Tem vários parênteses, várias situações que, cara, terríveis. Mas enfim. E aí essa mãe do supermercado, ela estava com o filho dela, autista, um ambiente totalmente hostil para o autista. O autismo é estímulos, várias pessoas, luz e tudo mais. Atenção, promoção. Acaba com a criança, né? E uma criança pequena que o controle ainda, ela não está tendo os estímulos, porque as intervenções que são necessárias desde o início, né, de vida, porque provavelmente também o diagnóstico demorou para sair, porque no público a gente ainda tem alguns entraves e aí demora muito para ter o diagnóstico, né? É aquela história, cara, falando português bem rasgado, o filho do rico tem acesso à Unimed e tudo mais, tanto é que deu lá o lobby, quando os planos de saúde foram fazer o lobby para tirar a questão do autismo, porque é uma equipe multidisciplinar que tem que fazer esse laudo, então isso gera um custo violento para o convênio, né? E aí foram fazer aquele lobby no Congresso, aí veio e teve a briga para não derrubar e ganharam. O filho do rico tem acesso a isso. Agora o filho do pobre, irmão, demora. E no autismo isso é grave, porque se você não entra com as intervenções o mais cedo possível, são intervenções de suporte para criar as ferramentas de entendimento, que é assim simples, questão motora, conseguir pegar a caneca, conseguir escovar os dentes, amarrar o cadarço, coisas pequenas. Mas, Rodrigo, você colocou um ponto aí que, cara, tá tendo uma mudança gigantesca. Tem um amigo meu, empresário e tudo mais, e ele falou para mim, a filha dele foi diagnosticada com TDAH. Né? E ele falou pra mim que ele confiava mais no médico do YouTube do que nos médicos que ele foi. Ele falou, cara, eu passei em vários médicos até poder conseguir, tudo consulta particular e tudo mais, até conseguir o diagnóstico correto. E eu já tinha o diagnóstico na minha cabeça. Que, cara, os médicos do YouTube, assim, me esclareciam muito mais coisas. Eu analisava o que eles falavam com o comportamento da minha filha. Eu já tinha o diagnóstico na minha cabeça. Mas precisava de um profissional para fazer esse diagnóstico.
E ele conta que ele passou em vários médicos até chegar num profissional que, cara, eu falei, cara, achei um. E esse daí, assim, surpreendeu. Ele é especialista em TDAH e tudo mais. E assim, cara, ele falou assim, e eu vejo por essa parte, né? Nem o rico tá tendo essa assistência médica necessária aí, bicho. Não Pode tem. ter uma coisinha melhor, mas assim... É com briga, viu? Não, Tem que lutar, é com briga, entrar filho, na justiça. É com briga. Hoje, no plano de saúde, você tem que entrar na justiça muitas vezes para ter o atendimento, para ter um diagnóstico de autismo, por exemplo. Você vai ter que fazer pela justiça. E aí forçar. Porra, sério? Não vou dizer quais os planos, né? Mas, tudo bem, mas tem uma galera aí que, se você não entrar na justiça, eles se negam, começam a dificultar. Caraca. Eles não querem porque é caro. Hoje, cara, é caro demais para você ter um diagnóstico. Entendeu? Porque para ter o diagnóstico, você precisa de uma equipe multidisciplinar. Você precisa do neuro, você precisa do pediatra, você precisa do fono, você precisa psicólogo, psiquiatra. São vários. O TO é um grupo que vai ter que avaliar, porque o autismo é um espectro. O Down, você sabe que tem a diferença do cromossomo lá, né, no 21. E aí você define. Down, ok. O cego é cego, a pessoa em cadeira de roda é a pessoa em cadeira de roda, cadeirante, pessoa com deficiência auditiva. Isso você define. O autista não, é um espectro, com diferentes níveis de suporte. Por isso que hoje a gente fala níveis de suporte. Entendi. Né? Então, no nível 1, 2 e 3, você vai dar um suporte diferente para que ele tenha uma vida plena e consiga conviver em sociedade de uma maneira justa, né? E honesta, digna. E, então, nós temos esse cenário que é muito complexo. E está difícil hoje, principalmente porque o autismo é algo muito... É engraçado a gente usar a palavra novo, porque ele sempre esteve, né? O autismo, por exemplo, você vai lembrar era chamado de retardado. Era retardado. Antigamente, o débil mental, termos capacitistas e pejorativos. O doidinho. Aquela pessoa mais excluída da família. Você define aquela que ficava ali, que não arrumava emprego, que não queria muita coisa. Todo mundo chamava de burro, de alguma coisa. Isso foi vindo, que inclusive os tratamentos nos níveis mais pesados, nos graus mais elevados, eram feitos em manicômio, com camisa de força e choque. Isso é a realidade do autismo. Então, há pouco tempo que se definiu o espectro e que começa a trabalhar e estudar sobre isso. Isso é muito recente. As pessoas falam, agora todo mundo é autista, agora tem uma epidemia de autismo. Não. Ele sempre esteve. O que nós estamos tendo é acesso à informação e diagnóstico. A partir do diagnóstico, que são os 3 pilares, né, do autismo, diagnóstico precoce, intervenção precoce e informação, a gente começa a ter uma mudança na sociedade. Para você ter noção, o último estudo americano que saiu com relação à prevalência sobre o autismo, ele já está em que a cada 44 pessoas, uma tem o diagnóstico. Olha o tamanho disso. E vem caindo, inclusive. Já dizem que já está chegando perto dos 30, de 30 para 1. Certo? Por ser um espectro, você vai ter várias especificidades e vários níveis de suporte. Mas aí você tem um ponto interessante que eu estava discutindo com esse mesmo meu amigo do TDAH, né? Ele falou assim, você não para pensar na escola, aquele seu amigo que... Pô, eu tinha um que babava na sala de aula. Aquele seu amigo que tinha isso, aquele seu amigo que tinha... Como é que estão essas pessoas hoje? Aquilo interfere na vida delas, porque a gente estava colocando que tem muito CEO de grande multinacional que tem espectro autista de nível baixo, né? E TDAH também diagnosticado neles. Mas aquilo não atrapalha a vida do camarada. Ele tem uma vida plena e funcional, né? Ele falou assim, agora tem alguns diagnósticos que vêm, mas, não atrapalham. Ele falou, eu conheço pessoas que têm, você não fala que tem. Foram diagnosticadas, mas aquilo não é. Ela sabe controlar, ela sabe trabalhar aquilo, ela sabe o que ela precisa fazer. Claro que num grau baixo, não num grau elevado. Eles têm os níveis de intervenção, né? E quando você faz os estímulos corretos no início da vida, você consegue ajustar, entendeu? Para poder entrar num... Esse nível, quando você fala nível baixo, por exemplo, no nível 1 de suporte, que era dito até pouco tempo atrás em Asperger. Asperger não é aquele que fala que vem na cabeça? Acho que é isso que tinha. Não, esse na realidade, o Asperger é altas habilidades. Que até é engraçado, né? Interessante isso. Se você, eu não sabia disso, mas você sabe que superdotação também é pessoa com deficiência, né?
Não sei se você sabia disso. Faz sentido. É superdotação. Então, Faz tudo sentido. que você sai da linha de parâmetro para baixo ou para cima é deficiência. A sociedade não está preparada para uma pessoa super inteligente também. Exatamente. E não está nada. Porque se você pegar uma criança com superdotação e colocar na escola comum... Chefe, vai virar maconheiro. Cara, dá problema, Não, bicho. vai virar porque não vai ter desafio para ele. E aí são as crianças que começam a ter problemas. Sim. E aí fica nervoso e tal, porque não está, né, tendo o estímulo correto. Asperger era de Hans Asperger, foi um psiquiatra, né, austríaco que apoiou Hitler durante a Segunda Guerra. Até por isso que se evita usar, já em muitos casos, isso daí. Mas a função dele, naquele momento, ele começou a identificar dentro da sociedade lá, pessoas que tinham altas habilidades. E daí depois descobre-se que está ligado ao autismo dentro do espectro, porque eles estavam selecionando para promover a raça ariana e ele queria pegar ali os melhores com altas habilidades, né, porque era útil. A doutora Hu, lá, uma advogada extraordinária, tem na Netflix. Sei, a coreana. Sim. Ela é em Asperger. E eles, inclusive, contam a história do Asperger em um dos episódios. Faz um recortezinho e mostra. Você vê que ela tem uma alta habilidade em um segmento. E aí depois ela tem os outros que vão interferindo, né? Não dá a questão de socialização e tudo mais, que não é também, isso é um mito, né? Que o autista não sabe se socializar. Mas tem séries também, como que é aquela outra? The Good Doctor, The Good Doctor também é a mesma. Tem uma outra série também que eu vi. Mais uma esses dias que estavam falando. Tem algumas agora, estão trabalhando mais isso, mostrando. Na série The Chosen, né? Já assistiu a série The Chosen? Essa não. Tá no Netflix, ele conta a história de Jesus, a hora que ele começa o ministério dele até a crucificação. E mostra os apóstolos. Um dos apóstolos ali, o Mateus, o coletor de impostos, né? E você começa a olhar e fala assim, mano, esse cara aqui é meio estranho. Aí você vai pesquisar na internet sobre o personagem. Eu vi alguma coisa sobre isso. E ele falou que ele colocou, o ator, né? Que foi colocado assim, espectros que fala, né? Isso. Espectros autistas no personagem ali para demonstrar que aquela que existe a pessoa com autismo desde muito antes. Ali também eu vi um recorte disso na internet, eu não sabia que era dessa série, mas falando assiste. De um dos apóstolos, né? Sim, mas assiste. Eu vou assistir. Não, tá no Netflix a primeira e segunda temporada, a terceira lançou no aplicativo deles. Legal. Vale a pena. Do ponto de vista religioso é legal, você parece ser um cara religioso que tem fé, é uma coisa legal de se assistir. Leva você para pensar assim, pô, naquela época, como é que era? Pô, cara, faz você sair um pouco da caixa. Tem o conceito histórico da vida de Jesus, porque hoje é inegável que ele veio, não existe a menor sombra de dúvida se esse personagem de Jesus Cristo existiu ou não. Ele existiu. Sim. E é uma série que agrega, que você pode ver com a família inteira. Né? Porque nesse dia eu tava assistindo uma série lá que... Opa, pode não ter uma filha de 11 anos. Tem coisa que tem que, né? Mas deixa eu trazer aqui para uma questão aqui. Cara, você não terminou da moça do supermercado. Verdade. Termina para mim. Dessa eu preciso terminar. Ela entrou no supermercado com a criança. Ela estava na fila do caixa. Depois de muito custo consegui fazer a compra dela para pagar. E ela pegou a fila preferencial, que é direito dela. Sim. Né? Principalmente pela questão do espectro. Do autista, ele precisa, o quanto mais rápido sair daquele ambiente, melhor. Né, que é agressivo para ele. Então, por isso que hoje a fila preferencial também atende autista. Na verdade, ela atende pessoa com deficiência. Então, tem que parar com essa coisa de ficar pondo em caixinha. Sim. Né? É que a nossa sociedade não tem informação, então eu tenho que ficar explicando que o autismo também é uma deficiência neurológica, né, do neurodesenvolvimento, mas é uma deficiência. E aí, o menininho, bem pequenininho, eu tive o prazer de conhecer, isso eu conheci pessoalmente. Ele pegou e deu um tapa no menino de 15 anos que estava atrás, na fila. Quantos anos tem o menininho? Cara, coisa de 5 aninhos. Eu sou meio ruim com esse negócio de idade de criança, não ter filho, então aí pra mim é uma referência meio ruim, mas ele é uma criança de colo, inclusive. Ele vai pro colo ainda. Meio grandinho, mas vai pro colo. Então deve ter uns 5 aninhos, no máximo. E ele deu um tapa no menino que estava atrás, que ela disse que deveria ter uns 15 anos, mais ou menos, acompanhado do pai dele. Cara, naquele momento... O pai, ela pediu desculpa, né? E o pai começou a agredir ela verbalmente. A falar assim, coisas absurdas e que não... Cara, eu fiz questão de tirar da minha mente essa parte. Foi aqui em Campinas mesmo, em um supermercado. Ninguém interveio? Então, a gente chega nesse ponto.
Porque eu já começo, cara, eu já vou pra ajustar o escutador de besteira dele, né? Aí nessa hora, rapaz, olha, a gente precisa de Vou ensinar pra ele onde fica o pé do ouvido, vai dolorir. Ela fala... Você gostou do dolorir, né? Vai ficar dolorido o pé do ouvido. Sabe onde fica o pé do ouvido? Não, deixa eu te mostrar, um escutador de novela. Um escutador de besteira aí. Vai tomar uma pra ficar dando sinal de ocupado uns 3 meses, pelo menos. Cara, ele começou a questionar a questão dela tá naquela fila, questionar tudo, e ela falou, senhor, me desculpa, em prantos, me desculpa, mas meu filho é autista. Ele falou, agora tudo é desculpa, então. Então, tudo é desculpa para falta de educação, porque isso é muito relacionado. Quando um autista está em crise, todo mundo julga e começa a falar, a mãe não dá educação, ela não sabe controlar o filho. Sociedade julgando, né? E aí, foi o mesmo exercício que eu fiz, foi essa primeira pergunta que você fez. Vamos imaginar que essa discussão não se deu ao pé do ouvido. Ai, senhora, seu filho bateu. Foi aos gritos, aos berros. Em um ambiente que não estavam só os dois, porque o supermercado é cheio. Sim. Se ela estava naquela fila e estava esperando, é porque estava tudo ocupado, com várias pessoas ao redor. E esse cara estava na fila por quê? Ele tinha alguma deficiência? O filho Ela não chegou nem a entrar no mérito na hora, né? Mas, cara, todas as pessoas ao redor, ninguém se mobilizou, porque ela falou que não teve ajuda de ninguém. Todos presenciaram aquilo, uma cena absurda de uma pessoa sendo agredida, com gritos, com berros, tudo errado. Será que foi a falta de informação que levou as pessoas a isso? A falta de empatia? Foi isso que eu me questionei. Resumindo, ela teve que ir embora do supermercado, deixou as compras para trás, que provavelmente ela deve ter sofrido muito para ter feito aquela compra, para ter conseguido tempo para ir no supermercado, para ter acalmado o filho até o ponto de chegar ali naquele caixa. E um outro cidadão que se achou juiz daquele momento, por falta de empatia com ela, se achou no direito porque houve uma criança que deu um tapa no outro. Cara, beleza, não é o correto, não é o certo. Mas, pô, vamos ter bom senso, Acontece, né? Vamos ter bom senso, não, assim, né? cara, eu já entrei em briga dos outros por muito menos. Acho que eu não vou ver o negócio. Peraí, tiozão, o que tá acontecendo aí? Não, cara, eu só tô no meio, vai dar problema pra mim numa dessa também. Pô, esses dias eu tava num restaurante, aqui no Jardim Aurélio. Pô, eu vi o cara dando uma voadora na mulher no meio da rua. Pô, já saindo berrando do meio do restaurante. Aí eu parou. Senta, vai. Não, aí eu falei, vai, pô pra cabeça, levanta. Aí ele levanta assim. Tá armado, filho? Não. Levanta a camisa. Aí levantou a camisa. Vira pra mim, virou. Senta aí, você sabe como é que senta, né? Mãozinha em cima da bunda, aí vai, senta aí. Bonitinho. Sentou. O que ela vai fazer agora? Ela vai chamar os homens, vai levar você, ela vai dar queixa, ou você vai meter o pé daqui, ela vai meter o pé e já... Se a gente pode meter, então mete o pé os dois agora, pá. Aí o pessoal que tava comigo, pô, por que você não bateu nele? Eu falei, cara, quem sou eu pra bater nos outros, velho? Você só responde por agressão. Eu intervi na injusta agressão, não deixei o cara bater mais na mulher, parou. Você quer ir pro DP? Ela também não quer. Era 2 usuários, mas mesmo assim. Você quer ir pro DP? Não, não quero. Você quer ir pro DP? Não, não quero. Então vai lá, mete o pé, cada um vai, pega o seu rumo aí e some. A pessoa, pô, você... Não, velho, não vou bater no ninguém pra bater nos outros, porra. Cara, eu presenciei uma situação, tive que intervir essa semana, na Anchieta ali, na frente da prefeitura. Pô, virou um forfé, cara. Um morador em situação de rua, provavelmente sob efeito de drogas, ele invocou com um cara que estava no ponto de ônibus. Por coincidência, esse rapaz estava no ponto de ônibus, é usuário do centro de referência, uma pessoa com deficiência com DI, deficiência intelectual. E o nosso porteiro lá falou, é um menino que a gente atende aqui. Cara, ele teve uma questão, o cara invocou com ele, começou a agredir ele, esse menino entrou no ônibus, o morador de rua esperou todo mundo entrar, depois que as pessoas entraram, ele entrou atrás, passou por baixo da roleta e foi agredir ele dentro do ônibus. O menino saiu correndo e desceu a Anchieta correndo. A gente estava chegando ali naquela hora, quando nós vimos eles correndo e o cara atrás, e aí o porteiro falou, olha, é usuário nosso, falou, vamos ter que intervir, vamos correr. Cara, a gente desceu correndo. Eu não falei, eu sou treinador de Muay Thai, né? Eu dou aula de Muay Thai. Eu cheguei rápido, na hora, o primeiro instinto era a vontade de chegar e, né? Jesus põe a mão, calma, filho. Segura, né? E guarda o dom da agressividade pra você. Ele já tinha, só que como tinha um espaço de distância, ele estava muito à frente, ele chegou a agredir o menino, só que a gente conseguiu, já na hora ele já estava longe, eu fui pra cima dele, fiz a mesma coisa, e aí o pessoal foi no menino, já deu o amparo lá pra ele, pra gente levar, e eu, fui pra cima do cara, pedindo pra ele sair dali, né? E aí apareceu um outro cidadão que
Só que aí fez tudo errado, né? Ele foi querer dar voz de prisão pro cara, mas não... O cara tava de pé, não... Qual o crime, filho? Ele não fez... Ele não... Na hora, ele não fez... Até os meninos falaram, não, ele tá indo embora já. A gente... Eu falei, acho que ele é policial pela forma como ele abordou. Eu falei, ele sabe o que tá fazendo, né? Enfim... E aí ali o negócio ficou meio complicado, depois os dois até se agrediram, mas é que fez tudo errado também. É aquela história, se você não tem competência para tal, não faça. É uma situação complexa. Se o cara tem uma faca, ele pode te machucar e tal. Até por isso uma das coisas, né, que a gente fala, pô, deixa embora, tem hora que é melhor. Se você e não, outra, se você fala cara, assim, deixa embora, se você for se envolver, o negócio vai para um DP, você vai ter que ir junto, vai ser testemunha, DP no mínimo 4 horas para resolver. Você conseguiu resolver, cessou a injusta agressão. A parte que se sentiu ofendida, pô, ela tem direito a buscar os reparos legais que existem na nossa legislação. Então ela pega, ela vai buscar isso daí. Você interviu ali, acabou a injusta agressão, parceiro, é só isso aqui. Esse é o nosso poder enquanto cidadão. Sim. Eu não posso deixar acontecer. Sim. Só isso. Até porque depois, provavelmente ele vai sair primeiro do que eu lá do DP, né? Não, e, assim, e não importa se é uma pessoa com deficiência, se é uma pessoa sem deficiência. Sim. Cara, não importa, são pessoas. Então, viu, cara, acontecendo alguma coisa, é uma injustiça, pô, intervém, cessa a injustiça. Ah, não, mas o cara foi pego roubando, foi pego matando, pai e tal. Cara, chama a polícia. Exatamente. Chama a polícia, a gente pô. não tem esse direito concedido. Sim. Né, então... E aí, cara, e só aí pra... Aí, o caso dessa mãe, eu acho que foi bem emblemático nesse sentido, sabe? De injustiça total, de falta de informação. Isso me marcou muito. São um dos casos que eu tenho que me marcaram muito. Falo, pô, cara, a sociedade precisa de mais informação. As pessoas precisam saber os desafios que essa mãe está enfrentando. Não é à toa, cara. Sabe? Um parênteses bem rápido sobre a questão da pessoa. Porque assim, a gente tem deficiência auditiva e surdo. São duas coisas diferentes. O deficiente auditivo ainda ouve alguma coisa? Ele pode ouvir ou ele perdeu. Reduzido. Ele tem o aparelho completo interno da audição, né? O surdo, ele é a pessoa que nasceu sem ouvir, sem o aparelho auditivo interno e que se comunica por libras, é a lei dos sinais. Então isso é legal, eu estou só fazendo esse parênteses, né, bem rápido, depois a gente vai tratar num dos episódios também, mas é porque tem algumas especificidades que são legais de tratar, né, para a gente criar essa empatia. Hoje, por exemplo, no WhatsApp, ele tem aquele símbolo da mãozinha. I love you. Exatamente, que ele usa o sinal a língua de sinais americana, né? Sim. Que ele pega o I love you. Sim. Eles só me conseguiram fazer. O nosso não dá para fazer porque eu te amo não rola desse jeito, né? Na forma. O nosso te amo é aqui, né? Eu amo você. Sim. Eu amo você. Então, eu amo você. Eu não manjo muito de Libras não, mas é que lá no centro de referência a gente tem a central de intérprete de Libras. Eu gostaria de aprender. Cara, é muito... É a segunda língua oficial, inclusive, do Brasil. Pouca gente sabe isso. Ah, é? Exatamente. Você sabe que na congregação cristã, eles estão capacitando... as igrejas fazem um trabalho muito legal nisso daí. Estão capacitando para quando tem uma pessoa com deficiência auditiva durante o culto... Pra ir lá e assim, eu fico vendo eles fazendo Deus, eu fico tentando aprender ali, vendo eles fazer, que eu acho muito bacana. E é muito interessante, porque na cultura surda, o que acontece? Eles não têm o abstrato. Né? A gente estava até conversando antes de começar. Eu fico imaginando como é que é o labirinto do cara, porque assim, a gente seguiu, o nosso labirinto vai pelo som, é frequência, reverb, tem tudo isso daqui. Mas isso existe. Por exemplo, tem a balada para surdo. Você pode pegar as caixas de som bem altas, a gente não consegue entrar, você põe um som muito alto no ambiente. Ou você vira as caixas de som para o chão. Exatamente. Então isso existe. O que não existe é a questão do pensamento é formulado de outra forma, não na forma que nem nós estamos pensando aqui em português. O surdo não está pensando nessa formulação de palavras. Então, mesmo na psicologia, é muito difícil. Quando você vai tratar um surdo que precisa do acesso à psicologia, a um psicólogo, é muito complexo. Não tem como falar que tem uma mente na cabeça, uma voz na cabeça dele. Como assim? Não tem nada. Sai daqui. Entendeu? Então, a gente tem um exemplo, por exemplo, se eu falar para você, se eu tentar falar para um surdo, Jesus é a luz do mundo, não vai rolar. Porque ele não vai entender. Eu fiz os 3 sinais. Jesus que por causa dos cravos, né? Luz e o mundo. Que é a lâmpada para eles, né? Para eles não, a luz é lâmpada. E o mundo, a bola.
Mas eu falo, o que é? Jesus, lâmpada, mundo? Não estou entendendo. Não entende que é para iluminar. Então, essa questão não existe na comunidade surda. Mas eu acho interessante que também eles dão muito apelido para as coisas, né? Que nem você vê Jesus, né? É os Assim, cravos. É porque pelos sinais. Por gestos, né? Por exemplo, o nome, a gente tem aquela história de ficar fazendo... Não faz. Porque nem todo surdo é alfabetizado. Como que é o seu em português. nome? Eu não recebi nenhum sinal. Você ainda não recebeu um sinal? Você recebe um sinal de uma pessoa surda. Sim. E ela faz. Que é então, o fulano, ela vai fazer geralmente isso. ela vai ver alguma coisa característica sua e vai te colocar. Ela pode falar da barba, entendeu? O cara tá ficando careca, sei lá, alguma coisa pode rolar. Ô, Rodrigo. Entendeu? Cara, eu quero... Antes de terminar, antes de finalizar... A hora que for fechar, só você me dá só pra eu depois contar uma historinha que essa pra ficar Mas eu quero pro corte. Eu quero ver um negócio com você assim bacana. E a deficiência olfativa, velho? Eu comentei com você, eu não sinto cheiro. Você foi atrás, você falou que tem um CID pra isso. Tem, né? Cara, tem um CID que ele tá como deficiência. Tem um nome meio o nome é difícil. Você não vai conseguir não, viu? Aí não vai rolar, mas tem também, né? Caraca. Existem deficiências. É que eu perdi o olfato. E existem deficiências que, assim, elas estão em formulação ainda também, porque precisam ser incluídas no CID por um projeto de lei, por exemplo. Entendi. Que nem a fibromialgia. Fibromialgia, a pessoa sente dores nas juntas e tudo mais, e é degenerativo, né? Vai piorando. Hoje já existe no Senado tramitando um projeto, já está no Senado, nível de Senado, para que ela seja reconhecida como uma deficiência. Como foi o caso do autismo, porque até então era trabalhado no âmbito da saúde mental. Hoje já não é mais questão de saúde. Então tem isso daí. Então, Duca, eu queria deixar para vocês uma história que na realidade aconteceu comigo, foi um fato. Sabe aquela mãe que eu contei a historinha do supermercado? Sim, que ela desceu com o filho, que ela parou na vaga de deficiente. Não, a que foi agredida, a mãe agredida pelo outro cidadão, né? Quando eu terminei a conversa com ela fez uma pergunta bem complexa comigo, para mim, né? Eu atendi, expliquei para ela os direitos e tudo mais dela, a gente conversou. E o menininho dela já estava mais impaciente, o tempo foi passando. Ele estava nos braços dela, já tinha subido para o colo dela. E ele deu um beijo no rosto dela, coisa que as pessoas falam, autista não tem, né? Essa questão do carinho. E ele abriu o braço para mim, para me dar um beijo. Eu peguei, fui perto e dei o rosto para ele. Ele me deu um beijo, aí ela falou, filho, ele não é o papai. Aí ele, não é o papai? Mas tá bom, mas ficou. O ambiente estava agradável, né, para ele. E aí, ela antes de sair, ela olhou no meu olho e ela falou assim, Rodrigo, um dia meu filho vai ser normal? Cara, naquele momento, eu falo até hoje, aquilo me arrepia inclusive, porque eu tenho certeza que não era eu falando. Sem nenhuma pretensão, pelo amor de Deus. Mas é porque a gente reza tanto para ser instrumento e tem nos momentos certos a gente tem que reconhecer que foi, né? Cara, eu respondi para ela o seguinte, eu falei, olha, o que a senhora julga como normal? Porque a gente tem filho que não respeita os pais, que rouba, que usa drogas, tem jovens, adolescentes promovendo todo tipo de situação ruim, roubando, matando, brigando na escola, promiscuidades, várias situações de falta de respeito. Adultos que quando se casam não se respeitam, que abandonam, que traem. Nos empregos profissionais que acusam o colega, que não colaboram, que passam a rasteira para poder subir a qualquer custo nas empresas, na política, que roubam, que desviam recursos, que deixam as pessoas desamparadas. Essa tem sido o normal da nossa sociedade. Se a senhora está me perguntando se o seu filho vai ser esse normal, eu espero que ele não seja. Eu espero que ele seja extraordinário e que ele consiga replicar todo o amor que a senhora está dando por ele, nessa luta, que ele saiba replicar isso e ser uma pessoa extraordinária, nunca normal. Ela abriu um sorriso, agradeceu e foi embora. Cara, foi o melhor presente que eu tive nesse 1 ano e meio, até hoje, e tem sido ainda. Uma história que me marcou, fez valer a pena, me deu sentido, propósito, e que eu falo assim,
me cativou muito a seguir em frente, criar laços e levar a informação para frente. E é por isso que eu estou aqui hoje. Você sabe que o Espírito Santo fala através da gente, né? Sim. Então, assim, tem momentos que aquilo que você falou, a gente reza, a gente ora, a gente pede, né? Para Deus usar a gente como instrumento de transformação de vidas, transformação da sociedade, mudar a vida das pessoas. E essas condições de pessoas com deficiência, né? Que você vê hoje, você vê limitação de mobilidade, porque não tem uma calçada para andar, não tem um piso tátil para poder caminhar. Você vê a falta de conhecimento das pessoas gerando uma série de preconceitos. Você vê as pessoas, mesmo com acesso à informação fácil, como a gente tem hoje um YouTube da vida, sendo ignorantes, sendo pedantes, né? Você vê pessoas sem compaixão, sem sentir aquilo que você falou, empatia, sem se colocar no lugar do outro ali, sem interesse algum. A nossa sociedade, queira ou não, ainda tem muita gente assim. Mas eu acredito que não seja só esse normal que você viu. Eu acredito nas pessoas, ô Rodrigo. Sim. Você não está errado no que você disse, não. Porque essas pessoas são é o que mais aparece na sociedade. Porque as pessoas boas, cara, elas estão ocupadas, trabalhando, produzindo, criando alguma coisa de bom para a sociedade, né? E eu ainda tenho esperança, cara, que a gente consiga mudar isso, consiga ter uma sociedade mais inclusiva, que seja para todos, né? Os maus são poucos, eu tenho certeza disso, Duca. Só que a gente está deixando eles... Serem maiores que nós. Eles estão aparecendo mais e não pode. Não. A gente tem que estar à frente disso. Você sabe que um dos pontos que eu falo, tem uma passagem na Bíblia tem uma passagem na Bíblia que fala que a direita faz, a esquerda não precisa saber, né? Ou seja, se você der com a direita, você não precisa contar para as outras pessoas que fiz uma doação ali, aquele se promover em cima daquilo. Mas eu acho que tem situações, caras, que precisam ser promovidas. Sim. Eu acredito muito nisso, que nem, por exemplo, Gabriel tá ali, ele vai doar aquela camisa, aquela blusa bonita que ele tá. Ele, eu quero doar essa blusa, eu não uso mais. Um dia que eu vou doar isso daqui? Eu queria doar para um centro que ajude as pessoas, etc e tal. O Duca fez um trabalho social lá atrás. Eu lembro que eu vi os vídeos dele, ele não levar a cesta básica. Vou entregar pro Duca que ele consegue dar um destino legal para isso. E eu não falo de se promover em cima disso. Eu falo de demonstrar que existem pessoas que estão fazendo realmente ação social, que estão fazendo as necessidades serem supridas de quem realmente precisa. Porque, cara, esses dias eu ouvi que os caras saquearam caminhão com mantimento pro pessoal do nosso litoral norte aqui. O ser humano, é o que eu falo, se a gente não se mexer, não se colocar à frente da luta, a gente vai ser dominado. Sim. Então as pessoas falam, a gente não tem que conversar sobre política. Cara, tem que começar a entender uma coisa, existe uma grande diferença entre política e politicagem. Política é o que move a sociedade desde sempre. Criando as ferramentas, os mecanismos, preservando os direitos. Você não muda a sociedade sem a política. Você precisa dela. Sim. Isso tem que ser discutido, conversado. Não é discussão no sentido do embate. De brigar. É no sentido de construir. Isso tem que estar lá nas escolas. As crianças têm que entender que a política rege tudo. E como fazer isso? A política do dia a dia, né? De promover o espaço do coleguinha, entender que aquele colega precisa de um nível de suporte diferente, porque todos somos diferentes. A diferença é o que nos faz humanos. É isso que é bonito no ser humano. São as diferenças. Sim. Ninguém é igual a ninguém. Sim. Né? O DNA já prova isso. É impossível ser igual ao outro. Então, se a gente não aprende a trabalhar essas diferenças, e a política é uma ferramenta importante disso, pautada por princípios, valores, né, que são inegociáveis, principalmente, eu falo por mim, no meu caso, os meus são inegociáveis. Mas o Rodrigo, assim, a gente vai encerrar, porque senão a gente vai mudar esse assunto aqui, cara. Porque uma coisa que me deixa puto, tá, é ter que criar uma lei chamada Lei da Ficha Limpa para que as pessoas não votem em bandido. Você teve que criar uma lei para que as pessoas não votem em bandido. Ao invés de ir lá atrás, vamos trabalhar para que as pessoas sejam mais esclarecidas. Vamos dar aula de direito, vamos começar a ensinar o básico de direito a partir do 5º ano, do 6º ano, para o cidadão que está se formando ali, ele saber que ele tem direitos, que existe uma Constituição que rege isso. Sim.
que existe deveres e obrigações enquanto cidadão. Que não é só direitos, não é só benefícios, você tem deveres e obrigações eu falo também. Você, a falha da nossa sociedade, ela está na questão dos princípios e dos valores. Sim. E aí vai falhar juntamente com o caráter. Pô, camarada, eu tava vendo esses dias que deputado aí que tá tentando colocar uma lei para não ter músicas de conteúdo pejorativo e sexual nas escolas. Tipo, não... Falei, cara, mas peraí... Tocam essas coisas nas escolas? Tocam. Mas tá... Não, cara, minha mulher foi querer fazer aula de zumba. Aí ela entrou na sala de zumba, tava lá, senta, senta, quica, quica, senta, senta. Ela olhou assim pra mim e ela falou, cara, é só essas músicas que tocam lá. Eu não vou fazer aula de zumba. Acho que não vai dar muito certo isso, né? Pô, cadê? Não tem nem reggaeton, velho. É só funk, senta, senta, quica, quica. Ela olhou e falou, cara... Ela falou, eu gostava de zumba, eu gostava de dançar. Agora eu vou ter que ficar na academia só, colocar meus foninhos lá e... Tô ouvindo a minha música, né? Mas tá bom, Rodrigo. Eu quero agradecer você, meu amigo. Parabenizá-lo. Antes de mais nada Parabenizá-lo antes de mais nada por ter participado do nosso programa aí, da nossa promoção. De você ter ganho, de você colocar um assunto que agrega. Eu fiquei muito feliz com isso. O meu cunhado, a hora que viu, ele falou, tô torcendo pra esse cara aqui, ó. Eu gostei do que ele vai falar. Eu acho que é um assunto que agrega, né? Legal. E aí, pô, coincidiu tudo de você tá aqui com a gente hoje. Como diz, né? Eu acredito muito, agradeço muito. Nem vou falar que eu te agradeço, Duca, pela promoção. Eu vou acreditar que essa ação é programada pelo homem lá em cima, porque não existe coincidência, ele filho. precisava. E aí é o que eu falo, aquela questão de sorte, né? Que todo mundo fala de sorte. Sorte é estar no lugar certo, na hora certa e preparado para aquilo que vai acontecer e trabalhando muito. Sim. Então, isso... Tem gente que dá o nome de sorte. Para mim não é. Para mim acho que é trabalho e a gente está pronto para receber o melhor da vida. Então, só tenho a agradecer você ter sido esse instrumento para a gente conseguir fazer um projeto coletivo realmente se concretizar, cara. E tá nas mãos do homem lá em cima. Eu sei que ele vai entregar o melhor pra gente a cada novo episódio, a cada nova caminhada, passo que a gente der no sentido de promover a inclusão aí, através da informação. Vamos levar conhecimento e informação pra galera. Com certeza, tamo junto, pô. Valeu, pessoal. Obrigado. É nóis. Obrigado, pessoal. Beijo pra todo mundo, ó. I love you. Tamo junto. I love you. Gostei disso daí também. Valeu.